Satisfação estar contigo nessa quarta-feira de cinzas, quarta-feira que talvez muita gente está retornando, está pegando o trânsito e também está lendo a Bíblia. Eu espero que tu tenhas a oportunidade de ouvir essa mensagem e quem sabe então transmitir aos teus amigos. Faça isso. Lucas capítulo 19, momento em que Jesus, determinado versículo, finalzinho ali do texto, Jesus olha para Jerusalém, a capital de Israel, lugar que foi palco da sua pregação, foi palco também das diferentes situações que ele viveu com os religiosos e com os romanos daquela época. E Jesus lamenta sobre Jerusalém e diz que ela será destruída, que ela será de fato aniquilada, que ela de alguma forma é quase como se Jesus dissesse que ela está perdendo a oportunidade, tivesse perdido a oportunidade de reconhecer o verdadeiro Filho de Deus. Na verdade, essa palavra de Jesus, ela se cumpre no ano 70 depois dele. Jerusalém é completamente destruída e então ela fica destruída e tal, até que de maneira bem objetiva, ela até hoje é uma cidade dividida. Ela foi durante muito tempo dominada, regida, conduzida por diferentes países. É um lugar que ainda não encontrou a sua verdadeira paz. Essa semana alguém me perguntou, na série de mensagens que iniciamos, o que Deus diria sobre a humanidade? O que Deus diria sobre nós? Eu fiquei pensando nessa pergunta e refletindo sobre ela. Se a gente perguntasse para Jesus, qual seria a análise que ele faz das nossas cidades, talvez Jesus diria que nós carregamos ainda em nós a criatividade, carregamos ainda em nós a imagem e semelhança de Deus, carregamos ainda em nós o fôlego da vida que Deus nos deu, somos capazes de criar coisas bonitas e belas, mas ao mesmo tempo destruímos tantas coisas. Ainda somos, a partir de Gênesis 3, assim como os nossos primeiros pais Adão e Eva, capazes de cometer coisas absurdas, mas principalmente, talvez, não sei se tu percebes assim comigo, de que nós criamos uma agenda de vida, ocupados, temos férias, chove, tem sol, vem frio, os anos passam, temos filhos, enfim, perdemos daqui a pouco nossos pais, nos casamos, descasamos e criamos uma rotina de vida que, para aquela época, para aquele momento, parece que para a gente é a vida. Quando na verdade a palavra de Deus diz que de eternidade a eternidade, a palavra de Deus vem sendo pregada aos nossos corações. E talvez, se Jesus estivesse visivelmente aqui entre nós hoje e pudesse falar, veria quantas tristezas que temos nas nossas cidades. As pessoas que vivem na rua, as pessoas que muito têm, as que não têm, a falta de oportunidades, as questões de saúde que não são legais, os impostos que são pagos e não são investidos, mas talvez principalmente o quanto nós, já desde aquele tempo, vivemos com os nossos corações ansiosos, aflitos e sempre projetando a felicidade naquilo que ainda não temos. O reino de Deus é um reino que cruza épocas, tempos e jornadas, mas que deseja sempre alcançar as mesmas pessoas com a mensagem da novidade de vida. Por isso que o que aqui temos não é o fim de todas as coisas. Nosso alvo está na eternidade. A pergunta é, se Jesus olhasse para a minha e para a sua vida, para mim e para a sua história, o que ele veria, o que ele diria? Tu já encontrou o sentido da vida? Tu já é uma pessoa que tem paz com a tua história, com aquilo que foi e com aquilo que virá? Ou você é uma pessoa que caminha eventualmente para uma destruição? Quando Jesus olhou sobre Jerusalém, num outro texto do Evangelho de Marcos, ele disse que teve compaixão das pessoas porque elas andavam perdidas como ovelhas que não têm pastor. Que a gente encontre o sentido da vida e que a oportunidade que temos do hoje de ouvir do Evangelho e responder positivamente a ele, tome conta dos nossos corações. Bom finalzinho de feriado, bom retorno, grande abraço,
A gente se fala amanhã.